Ele está toda sexta conosco, é o psiquiatra e um médico também que trabalha com produtos naturais, Aloísio Andrade, bom dia. Bom dia, Eduardo, Fernanda, Elisa, ouvintes internautas. Vocês já devem ter falado várias vezes, porque hoje já é dia 7, primeira semana de novembro já se vai, que é o Novembro Azul, né? Tem a ver então com a cor de sua cabeça, da sua camisa, cabeça não, sua cabeça está um pouquinho mais branca do que azul, né? Por a cabeça dele azul, é preto e branco, igual o coração. Por dentro azul, não, nada de preto e branco não. Por dentro azul, né, Eduardo? Boas ideias, né? Bons pensamentos. Mas rapidamente, o câncer de próstata é um câncer que, não por brincadeira, que o Elias gosta da brincadeira, só dá em homem, né? Porque a mulher não tem próstata, a mulher tem o órgão correspondente, que é o útero, né? Mas é a segunda causa de morte entre os homens aqui no Brasil. Então, primeiro é o câncer de pulmão, segundo é o câncer de próstata, e a cada dia morrem 48 homens brasileiros de câncer de próstata. A prevenção é feita através do exame de sangue, que chama PSA, o antígeno prostático específico, e do ultrassom. Sempre houve a polêmica de ter que fazer o toque retal, de ter que colocar o dedo médio no ânus do homem, isso trazia, e traz ainda muita polêmica, né, Elisa? Mas, na verdade, o ultrassom substitui o toque retal, né? Só os urologistas muito antigos, não, o toque é fundamental, mas é pela questão mesmo da tradição, né? O ultrassom enxerga, entre aspas, a próstata, mede o tamanho dela, vê como é que está a superfície dela, então o aspecto da próstata conta muito, e o PSA. Com esses dois exames feitos, eu acho, sabe, Eduardo, que exame deve ser feito a cada 6 meses. Eu acho que um ano é muito tempo pra gente esperar e fazer de novo. Não fiz o exame ano passado e estava muito bom. De 6 em 6 meses, gente, vai ao posto de saúde, busca essa prevenção, porque tanto quanto o câncer de útero, o câncer de próstata é completamente prevenível. Portanto, vale a pena. Já é tão difícil, né, para fazer uma paróquia funcionar nos dias de hoje. E eu lamento muito, e me surpreende que é o professor da PUC, né? A própria universidade também, né? Envolvida, de certa forma, nesse desleixo, assim. Então, agredida, lamento. Né, Liz? Agora, me impressiona, Eduardo, porque a igreja de Santa Efigênia fica a 2 quarteirões, no máximo, do quartel, né, da Polícia Militar. Ainda tem então, isso? Penso eu, não sou da área, mas que ter uma ronda, né? Uhum. E tem então a presença de 2 militares, a gente sempre entende que tem que ser em duplas, como o antigo Cosme e Damião, né, que circulavam nos quarteirões, para poder então pelo menos inibir a ação, porque depois que a pessoa faz um roubo, faz um mal feito e dá certo, ela repete, é isso mesmo, é de se esperar que de novo aconteça esse investimento, né, no roubo, na transgressão. Então eu acho que a Polícia Militar precisava de colocar 2 militares fazendo essa ronda, né, fazendo esse plantão, para poder inibir, porque ladrão é uma coisa que não falta nem nunca vai faltar. Agora tem o ladrão de ocasião, né, dentro da velha teoria de que a ocasião faz o ladrão, mas que na prática a maioria dos ladrões, eles são mesmo de ocasião, eles não são ladrões de banco, né, Eduardo? Então, portanto, a minha sugestão é que a Polícia Militar coloque então esse policiamento no entorno da igreja de Santa Efigênia dos Militares. E dentro do raciocínio de que as coisas são como a gente as vê, como a gente as sente, né? Eles manterem a presença dessa criança, né? Que do ponto de vista físico, do ponto de vista do corpo físico, né? Morreu, né? Mas que na memória, na lembrança, no sentimento deles com relação a essa criança que gestaram, né? Que construíram, que criaram, né? É uma coisa muito bonita, Eduardo. Por isso que eu continuo sendo muito otimista no que diz respeito à perspectiva de vida para o ser humano. E eu acho que realmente continuo achando que o mal, que a treva, que a sombra existe apenas onde a luz ainda não chegou, e que é uma questão de tempo para que as coisas se iluminem, para que as coisas se transformem em algo muito mais acrescentante do que precário, muito mais elevado do que dos níveis inferiores espiritualmente falando. Ô, doutora Aloísio Andrade, esse fato vem a público por conta do fato de a vítima ter sido um dos fundadores do PT. Mas eu escuto histórias dessa natureza todo dia. O senhor, como psiquiatra, deve escutar ainda mais. Eduardo, a situação é uma situação complexa, uma situação que envolve uma série de variáveis. Historicamente, o Brasil teve 2 momentos. Um momento inicial em que o respeito aos portadores de transtorno mental, aos portadores de doença mental, eram mínimos ou quase nenhum, né? Vide Barbacena e vários outros hospitais em que se depositavam essas pessoas como se fosse um lixo, como se fosse um descarte, né? O Holocausto Brasileiro. O Holocausto é um livro da Daniela Arbex, que vale a pena isso. as pessoas lerem para ter noção do que aconteceu, do que acontecia.
Porém, na tendência que nós temos de hora exagerar para mais, hora exagerar para menos, veio então a reforma psiquiátrica, a lei do deputado Paulo Delgado de Juiz de Fora, irmão do psiquiatra Pedro Gabriel, que seguindo as recomendações do Basaglia, né, que foi um psiquiatra italiano que esteve aqui em Minas várias vezes, né, começou-se então, a partir da luta antimanicomial, começou-se então a combater o desrespeito aos portadores de transtorno mental. E aí, Eduardo, pegou-se um sistema que era precário, que era ruim, que era desumano, que era desrespeitador, e do mesmo jeito que no tempo do Tiradentes, quando um dente doía, a forma de resolver o problema era arrancando o dente. E aí o dentista falava, não era dentista, era um prático, né? Falou assim, olha, nós vamos tomar providência, nós vamos arrancar seu dente, ele nunca mais vai doer, nunca mais vai te dar problema. E o que foi feito foi isso, foram se exterminando as vagas em hospitais psiquiátricos, ao invés de melhorar o sistema, ao invés de torná-lo um sistema mais humano, foi se eliminando as vagas e a partir da lei foi como se numa canetada determinasse que não existe doença mental e que, entre aspas, doido é quem acredita que a loucura exista. E nós estamos vendo uma situação, Eduardo, completamente terrível, porque não há vagas se a pessoa não tem um plano de saúde, mesmo com plano de saúde as vagas são limitadas, né? E aí fica aquela teoria, Fernanda, não sei se no seu tempo você ouviu ela, assim, quem pariu Mateus que o embale. Vai que o filho é seu, o problema é seu e é isso que acontece. Eu não sei o que fazer, a minha sugestão seria rever essa questão, a criação de vagas públicas, porque o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, o CESANS, é uma coisa paliativa, que são consultas, beleza, muito bom, muito importante, muito necessário, mas não resolve. Quem está em surto tem que ser protegido de si mesmo e as pessoas que convivem, conhecidas, desconhecidas, parentes ou não, precisam de ter um mínimo de segurança nessa convivência. Quem está em surto não tem noção, não tem consciência clara e, portanto, se torna um perigo para todo mundo que está em volta. Tem pai que é mala. Frei Jaci, lá, diretor do Colégio Santo Antônio, dizia com frequência, Luiz Andrade, o problema não é o aluno, é a mamãe, é o papai. É esse mau exemplo, né, Eduardo? Porque se você lembra que a criança funciona como uma argila, como um barro úmido, que é muito facilmente impressionável, né? Então ele vê aquele exemplo, ele vê aquele tipo de atitude, a tendência, lógico, né, Elisa, é repetir isso ao longo da vida, porque muitas coisas a gente guarda no consciente, ou seja, a gente lembra, né, que aprendeu aquilo com alguém, mas tem outra situação que é o inconsciente, é o que fica registrado lá no fundo, e esse registro no inconsciente, ele permanece a vida inteira como sendo um pano de fundo que vai levar essa pessoa a ser uma pessoa que quer fazer justiça com as próprias mãos, que quer tomar para si a função de regenerador do bem, né? E com isso pratica o mal continuamente, né, Elisa? Ô, doutor Luiz, há quantos anos casado com a Ana Maria? 43. Tá bom ainda, tá, né? A reinvenção, concordo com a Fernanda Lima, é uma reinvenção contínua, Eduardo. Você tem que fazer um movimento de criatividade, um movimento de paciência, um movimento de compreensão e principalmente, Eduardo, entender que o outro na sua vida deve ser um acréscimo, deve ser uma contribuição para você ficar ainda melhor. Se você vê o outro como sendo causador, responsável pelos seus maus humores como um todo, né? E a psiquiatria fala muito disso, Eduardo. São os dois mecanismos de defesa mais comuns e mais precários, Elias. É a negação, e negação é você negar o óbvio, né? Você como atleticano negar o Cruzeiro ou vice-versa, né? É negar o óbvio. Tá de dia, você fala que tá de noite. A negação é muito usada. E segundo é a projeção. Eu tô de mau humor e acho você um chato, né? Eu tô de mau humor e projeto no outro a responsabilidade. Então há que haver uma evolução de cada um para que haja permanência. Eu concordo que esse risco, como ela fala assim, é uma coisa fadada a terminar. Isso é tudo, né, Fernanda? Porque a vida é uma coisa maravilhosa e está fadada a terminar um dia. Então a maneira de administrar isso, a maneira de lidar com a convivência é fundamental. E cada um tem que ter os seus projetos pessoais, né, Elisa? Porque senão você mistura eles como lugares, você faz uma confusão. Cada um tem que ter a sua vida própria, porque aí na união você junta um com um, em vez de dar dois, dá três, quatro, né? Então você tem uma ampliação, você tem uma potencialização. Então a convivência pode ser algo muito bom, desde que você tenha esse respeito por cada uma das individualidades e que cada um tem as suas metas, cada uma dessas individualidades tem os seus projetos de vida e daí então você
você tem condição de compartilhar com o outro as alegrias, as vitórias e não só os mau humor e as pré-menstruações. Aloísio A. Andrade. Isso, Eduardo. 2 abraços rápidos de um casal que eu conheço há bastante tempo, seu Jorge e a esposa lá em Honório Bicalho, e outra uma senhora que conheci ontem, de 80 anos, Dona Isabel, lá do bairro Santa Inês, que toca uma sanfona, que tem uma alegria de viver, que eu fiquei impressionado. Então, pediram que trouxesse um abraço para você. Dona Isabel e seu Jorge e a esposa.